Queridos irmãos, concluímos hoje a leitura do capítulo 6 de São João. Jesus faz o seu discurso sobre o pão da vida. O sermão que ele pronuncia na sinagoga, em Cafarnaum. Ao concluir as suas palavras, os discípulos, e aqui, como nós veremos no final, São João está falando de um grupo de discípulos mais amplo que os 12. Esses discípulos, dentro da sinagoga, são eles que reagem. É impressionante isso. Porque o texto não está dizendo que os judeus que estavam na sinagoga, ou seja, aqueles que não eram discípulos de Jesus, como aparece ao longo do capítulo 6, reagiram. O texto nos diz que os discípulos disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Porque, de fato, Jesus estava falando de uma união com ele que é absolutamente estreita. Eles estavam pedindo pão, estavam pedindo como sinal que Jesus mandasse um maná. Jesus diz: não, eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eu sou, eu. Vocês precisam se alimentar de mim. Os judeus tinham um horror a qualquer tipo de contaminação alimentar. É muito interessante. Na mentalidade judaica, até hoje, entre os judeus ortodoxos, a grande preocupação é não comer nada que não seja puro. Então, mesmo o modo de matar as aves que se podem comer tem que ser um modo tal. E comer carne humana, então, é um negócio inacreditável. É insuportável de se ouvir. E como nós lemos nos dias anteriores, Jesus não atenua o significado do que ele está dizendo. Por isso eles dizem: isso não dá nem para escutar. Essa linguagem que você está utilizando é uma linguagem tão pesada, tão crua, tão direta, que não dá para escutar. Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Jesus fala dessa subida 3 vezes no Evangelho de São João. Uma com Nicodemos. E aqui a referência é importante, como nós veremos a seguir. Outra aqui e a seguinte no capítulo 12. Quando ele vai dizer: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Essa referência pode ser uma referência à cruz. Ou seja, se vocês se escandalizam com isso que eu estou dizendo aqui agora,
quanto mais vocês irão se escandalizar quando chegar o momento da cruz. Mas isso também pode significar que Jesus está dizendo: se vocês estão escandalizados com essas palavras que eu digo, como vocês vão se escandalizar quando essas mesmas palavras forem ditas depois de que eu estiver sido elevado aos céus? Os dois significados cabem perfeitamente aqui. Ele diz, na conclusão dessa interrogação: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Uma tradução melhor seria: a carne de nada serve. É muito interessante essa expressão, porque entre os protestantes, eles, a partir de Zwinglio, um dos reformadores, foi o primeiro a fazer essa interpretação, ele toma isso e diz assim: o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Portanto, tudo aquilo que Jesus teria dito sobre quem come a minha carne, bebe meu sangue, isso daí não tem importância. Ele estaria dizendo que isso não tem importância, mas não tem lógica essa interpretação. E não tem lógica por quê? Porque Jesus foi muito enfático ao falar do da importância da Eucaristia. Ele diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Como é que ele diz depois, a carne não adianta nada, referindo-se à Eucaristia? Não tem sentido. Por isso, aqui nós devemos ver muito mais uma evocação dos temas que Jesus tratou com Nicodemos, quando ele diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Essa contraposição faz muito mais sentido aqui do que essa interpretação dos reformadores. O Espírito é que dá vida. A carne não serve de nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. As palavras que vos falei são espírito e vida. A imagem, portanto, qual é? A imagem é a de um homem morto, é a de um boneco, como em Gênesis, no capítulo 2, que não tem fôlego, que não tem respiro, que não tem vida. Então Jesus está dizendo: o Espírito é que dá vida, o sopro é que dá vida. A carne sozinha não serve de nada, mas entre vós há alguns que não creem. Ou seja, ele está falando que a palavra dele equivale ao sopro que Yahvé insuflou sobre as narinas de Adão para que ele vivesse, para que ele tivesse a vida biológica. Aqui ele está dizendo: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, eu estou fazendo vocês terem vida sobrenatural. Vocês que acolheram as minhas palavras, vocês têm vida sobrenatural. A fé se acendeu no coração de vocês. Vocês não estão acolhendo essas palavras de maneira carnal, mas como uma revelação brotada da ação do Espírito Santo em vosso espírito. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé, ou seja, os cadáveres espirituais, e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai.
A fé só brota no nosso coração por iniciativa de Deus, pela graça. Então, o que Jesus está dizendo ali é que mesmo aqueles discípulos que o acompanham, mesmo entre eles havia alguns espiritualmente mortos, alguns que não tinham no coração a fé teologal, a força da fé. Algo que só pode ser concedido pelo Pai, que é obra da graça, que precisa ser acolhido por nós, mas que é iniciativa de Deus. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Ou seja, aqui nós temos uma crise no ministério de Cristo. Ele perde discípulos. Quando ele traz a verdade sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia, acontece uma crise. Muitos o deixam. E ao invés de ele dizer, gente, calma, peraí, vamos entender, vamos sentar, vamos conversar, vocês vão entender melhor, eu vou orar por vocês, e vocês vão receber a graça, uma luz vai brilhar no coração de vocês, por favor, não me deixem. O que ele faz é o contrário, ele se volta aos 12 e diz, vós também quereis ir embora? Por quê? Só existe um vínculo com Cristo, é a fé. Se eu não enxergo Jesus na luz da fé, e se eu não adiro a Ele com a força da fé, eu posso estar na igreja, posso ter serviços, posso ter cargos, ministérios, posso ter feito um monte de coisas na vida, posso ter patentes de toda espécie na religião, mas eu não estou vinculado a Cristo. Mesmo, eu não estou unido a Ele, porque a fé sobrenatural não habita o meu coração. Então Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus, que Tu és consagrado de Deus, que Tu és o ungido de Deus, que Tu és o Messias. Nós temos aqui, no final do Evangelho de São João, um paralelismo com as confissões de Pedro nos demais evangelhos. Quando Jesus pergunta, quem diziam os homens que eu sou? O pessoal vai falando, respondendo a enquete, e aí Jesus lhes pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro lhe diz, tu és um Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui, Pedro diz, nós cremos firmemente, reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Tu és o Messias, Tu és o consagrado, Tu és o ungido de Deus. Então, o texto continua com 2 versículos que não aparecem na liturgia de hoje, que eles foram aqui decepados pela liturgia. Diz, Jesus acrescentou, não vos escolhi eu todos os 12, contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Muito interessante isso, porque há um paralelo. Por exemplo, em Mateus 16, a confissão de São Pedro acontece depois da multiplicação dos pães.
Aí, depois, Jesus faz o anúncio da paixão, pode estar aqui significado por essa frase, e quando vires o Filho do Homem subindo para onde estava antes, pode ser aqui, esse versículo pode ter a função de um anúncio da paixão, e aí Pedro se escandaliza, repreende Jesus, e Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás, porque ele não pensa como Deus, mas pensa como os homens. Ou seja, ele não pensa segundo o Espírito, mas segundo a carne e o sangue. Ele diz a Pedro, na hora da confissão: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mas depois ele cai. E Jesus diz: vai para trás de mim, Satanás, vá de retro, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. São João coloca Satanás aqui como Judas. Ele é o diabo, aqui. Ele é que pensa como os homens, é ele que vai se atravessar no caminho de Cristo para, de algum modo, atrapalhar a sua obra. Nós vamos ver isso se desdobrar, por exemplo, no capítulo 12, quando acontecer a unção de Jesus em Betânia, e Judas se escandalizar, dizendo: olha, isso aí poderia ser vendido para dar aos pobres. E São João diz: ele não disse isso porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Vejam, pensar segundo os homens, pensar segundo a carne, a mentalidade humana, pensar não segundo a fé, é ser o diabo, conforme diz Jesus aqui. E o mais interessante é que, enquanto muitos discípulos vão embora, o mais perigoso não é o que foi, é o que fica. É Judas. Que não se revela, mas está ali, analisando de modo humano e carnal tudo aquilo que Jesus faz e diz. Todos nós somos confrontados, portanto, no final do capítulo 6 de São João, a verificar se nós estamos recebendo as palavras de Jesus como Espírito e vida, se elas nos fazem crer, se o nosso coração está desperto pela fé, se nós interpretamos tudo de acordo com a medida de fé que nos é proporcionada por Deus. Esse é o único jeito. Crer firmemente que Ele é quem é, que Ele é o Santo de Deus, isso para nós é a maior garantia que nos pode fazer crer que iremos perseverar até o fim, como o Senhor nos chamou.